Pode iniciar, Rafael, já. Bora lá então, né? Gente, boa tarde, tá? Hoje aqui estamos fazendo aula, né? Com as turmas da tarde e da noite, até por conta do horário, como o Eric mesmo já tinha mencionado. Para vocês terem aquele tempo de descanso, é importante, tá, gente? Não durma, não inventem de dormirem tarde, vão dormir cedo, vão descansar. Esse momento de descanso é importante. Então vamos lá, boa tarde de novo, né, gente? Outra coisa, gente. O Eric, eu acho que ele está com as porcentagens, vai mostrar para a gente. Vai conseguir, Eric? Vou sim, vou conseguir mostrar para você. Pronto, massa. Aí a pegada da aula vai ser dessa forma. Eu vou acompanhando, lendo a questão com vocês, né? E após ter lido toda a questão, o Eric vai mostrar a porcentagem para eu ver qual foi mais a quantidade, né? As questões também de erro também. Beleza? Bora lá. O Eric, tem como dar um pouquinho mais de zoom aí, por favor? Tem sim, Rafael. Agora, massa. Beleza, bora lá, né? Texto 1. Vamos lá. Documentos do século... Estão me ouvindo bem também, gente? Beleza, bora. Texto 1. Documentos do século XVI, algumas vezes, se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente Brasília. E, ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado. Mas as referências aos status econômicos e jurídicos esses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro, tá? E aí está a referência, né? Vamos lá pular para o texto 2. Índio é um conceito construído no processo... Opa, vamos lá. Acabei perdendo aqui. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas, né? Aí também se encontra a referência. Vamos ao enunciado da questão. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da... Letra A, baixa um pouco, Érico, por favor. Letra A, concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Letra B, percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Letra D, transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. Letra E, visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. Eric, vamos dar uma olhada na porcentagem da galera e o que a galera respondeu? Você quer que eu mostre, Rafael, ou eu só fale os percentuais? Não sei, deixa eu dar uma olhada. Tem como? Pronto, vou mostrar. Se ficou mais complicado, você pode falar, realmente. Não, porque eu estou aqui com ele no celular também, mas eu vou mostrar para vocês, certo? Ah, beleza. Vocês veem que a gente tem 50 respostas aqui. Eu vou dar uma olhada aqui por questão. Aqui os percentuais. Aí você fala aí, Rafael. Tá, a letra C foi amplamente mais arriscada, né? Mais apostada. Também houve ali a letra A, né? Pelo que eu tô vendo. A letra E. Tá, beleza. Entendi. Ok. Bora lá, né? Pode voltar para a questão, Eric. Beleza. Gente, isso aqui é uma questão, né, de colônia, mas não é exclusiva ao tema, né, de colônia. Por quê, gente? Lembra que eu toquei nas aulas anteriores, lá de História Geral de Grécia, né, de Roma, depois eu parti para essa história, que quem era considerado povo bárbaro? Povo bárbaro, né, pelos romanos, não era um grupo, né, por exemplo, dizer assim, um grupo social que tinha aquele nome de bárbaros. Não.
isso foi um nome dado por romanos, né, por esses bárbaros não fazerem parte da cultura romana, da língua, das suas estruturas sociais. Então, eles receberam esse nome de bárbaros. Percebam, eles não se consideravam bárbaros do ponto de vista da nomenclatura. Eu não sou bárbaro, meu nome não é... como é que eu posso dizer? Minha nacionalidade não é bárbara, né, essa ideia de nacionalidade. Mas os romanos chamavam eles assim de bárbaros, tá? Outra coisa também, gente. Vamos agora partir para os índios, que é a questão que essa questão traz, né? Preste atenção. Ele vai dizer aí que esses colonizadores, quando chegam, né, eles acabam chamando esses povos que estavam aqui de índios. Pergunta: esses povos se chamavam de índios entre si? Vocês têm que entender isso, né? Eles tinham sua própria estrutura, né? Como a gente vai conhecer hoje, que são índios, né? Até o termo índio que a gente é errado, né? Não é bem correto, mas assim, eles não se tinham a ideia de serem chamados de índios fulano, índio ciclano, índio beltrano. Não se tinha essa questão. O que se tinha era grupos que viviam ali da forma do grupo social existente, né? Cada um com suas características distintas, né? Tanto aquele grupo mais do litoral quanto aquele grupo mais adentro, né? Do continente. Então, não era uma mesma forma de culto, não era a mesma forma de organização social, eram distintos, né? Então essa galera chega de Portugal, né? Vê aqui aquelas pessoas e acabam chamando tudo de quem? De índios. Eles deram aquele nome para eles não se identificavam dessa maneira. Então, gente, essa questão é uma questão que, do ponto de vista de quem? Do português, do ponto de vista do europeu. Então, gente, essa é bem fácil, gente. Essa questão de colônia foi mel na chupeta. Na verdade, todo simulado está bem fácil, tá? Então, gente, a questão que mais se adequa, a questão mais viável aí, é a questão é a letra C. Por quê? É uma compreensão etnocêntrica. É uma visão de um grupo, é uma visão de uma pessoa, vamos dizer assim, né? A respeito de outros, né? Então, é uma compreensão etnocêntrica acerca das populações e os territórios conquistados. Eles não tinham essa participação de dizer, olha, não me considero assim, né? Eu me considero totalmente diferente. Mas não. Eles chegaram, deram o nome de índios e acabou. Beleza, gente. Percebeu como essa questão era bem facinha, bem moleza, mel na chupeta. Alguma dúvida com relação a ela, eu posso pular, porque hoje eu prometo para vocês, sempre eu prometo isso, né? Eu tô virando mentiroso aqui. Sempre eu prometo para vocês que vou tentar dar uma aula bem rápida, né? E acabo não cumprindo, mas hoje eu prometo, vai ser bem rápido. Beleza, gente? Posso pular? Respostas aí no chat, gente. Alguma dúvida com relação a essa questão? Beleza, bora, professor. Questão 2, né? Vamos lá. Estão aí, como se sabe, dois candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas é também o candidato popular. Porque há dois queremos. O queremos dos que querem ver se continuar nas posições e o queremos popular. Afinal, o que é o senhor Getúlio Vargas? O que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele, por isso mesmo, porque ele é a moda da casa. Tá? Referência aí, vamos ao enunciado da questão, né? O movimento político mencionado no texto caracterizou-se por reclamar a participação das agremiações partidárias, apoiar a permanência da ditadura estadonovista, demandar a confirmação dos direitos trabalhistas, reivindicar a transposição constitucional sob influência do governante, e letra E, resgatar a representatividade dos sindicatos sob controle social. Essa aqui, gente, eu acho, né, junto com... Ah, gente, esqueci de falar do professor João, perdão, gente. O professor João não pôde participar hoje aqui, né, com a gente da revisão, né, dessa correção do simulado, mas ele deixa aqui um forte abraço para vocês. Beleza. Eric, eu acho que essa questão acho que foi a mais complicada, vamos dizer assim, na minha opinião, tá, gente? Eu não sei, pode ser que tenha recebido uma esmagadora correção, né? A galera tenha acertado, né? Mas eu acho que essa senhora que tinha mais um casquinha de banana, um pouquinho mais complicada. Qual foi que o pessoal respondeu, Eric? A resposta aí?
Beleza, ó, como eu falei, nessa aqui já teve muita dúvida. Letra A, letra B, letra C, D. Houve realmente dúvida, mas a galera chutou a ampla maioria, né? A letra D. Beleza, Eric. Beleza, beleza. Bom, vamos lá, gente. Aqui, gente, olha a data, às vezes, tá, gente? Não é sempre. A referência diz alguma coisa, né? Ela é necessária para se responder. Às vezes só a título de informação, realmente, né? Olha, isso foi tirada desse cara aqui, desse jornal, beleza. Mas às vezes é bom que você dê uma olhada na referência, né? E aqui se trata, né? Ó, cadê o texto? Cadê a democracia? 16 de setembro de 1945. Gente, 1945 é lá já no fim lá do Estado Novo, né? Lá de Getúlio. E como a gente vai lembrar disso aqui, Getúlio havia convocado, né, as eleições para 1945 após fortes críticas, após fortes movimentos sociais, né, e que essa eleição foi convocada a partir disso, dessa forte pressão. Mas, obviamente, que ele iria querer se manter no poder, né? Só um momentinho, gente. Eu acho que não vai dar para partilhar, não vai demorar muito, sabe? Esse vai e vem do professor Eric, da minha pessoa, eu acho que vai complicar. Mas deixa eu achar aqui, gente, a apresentação. Tá, então, exigiu uma forte Não redemocratização, se preocupe né? não, viu, Rafael, Oi, que o tempo dá, o tempo dá. Não, eu vou tentar ser rápido, não vou compartilhar, não. Pode deixar aí com você realmente. Então, existia essa forte redemocratização, esse pedido, né, por essa reforma, por intelectuais, por estudantes. Por quê? Porque aqui estava em Valência aqui a Constituição, ela era aquela Constituição ainda de Vargas outorgada, aquela Constituição imposta, né, baseada em características da Constituição da Polaca, né, numa Constituição bem fascista. Então, essa galera queria uma participação maior. Essa galera queria que essa Constituição ela fosse, vamos dizer assim, elaborada por uma nova, né, uma nova Constituição, uma Constituição onde permitisse mais, tivesse uma certa autonomia, mas uma certa liberdade. Só que, como a gente sabe, né, Getúlio tinha amplo apoio de quem? Principalmente dos trabalhadores. Né? Então, um grupo muito significante da população gostava de Getúlio, né? Gostar talvez nem tanto, mas assim, alguns benefícios que ele acabou trazendo, como a questão dos direitos trabalhistas, né? E isso pode ter atraído, sim, né? E ele, gente, era considerado como o quê? Como o pai do pobre, um cara muito populista. Então ele tinha um certo apoio da população, sim, tá? Mas aqui ele já não tinha tantos aliados, tantos amigos políticos, né? E o próprio exército, que antes tinha apoio, né? Apoiava ele, agora o exército não tá tão legal, não tá vendo ele com os olhos tão bons assim, né? Então ele acaba perdendo esse apoio, tanto do exército, e acaba gerando muitos inimigos. Aí ele vai acabar sendo deposto lá em 1945, que é o que essa questão trata, de 1945. Beleza, gente? E existe aqui aquele forte movimento pelo Queremos Getúlio. Lembra que eu trouxe aquela imagem lá no slide da galera com os cartazes? Queremos Getúlio? Gente, esse movimento ficou conhecido como o movimento do queremista. Por que o movimento queremista, professor? Porque eles queriam, né, que Getúlio continuasse, mas eles queriam algumas mudanças na questão da Constituição. Né? Eles queriam que Getúlio continue em poder, beleza, mas alguns aspectos aí a gente não está gostando, alguns aspectos ferem os nossos direitos, né? Alguns aspectos estão complicando nossa vida. Então, esse grupo que apoiava Getúlio, que queria que Getúlio continuasse, eles queriam que reivindicar uma transição constitucional. Ele queria que ele ficasse, mas que houvesse mudanças na Constituição, né, para que esse apoio dele realmente fosse bem mais concreto, para que a galera gostasse realmente totalmente dele. Vocês conseguiram entender a pegada dessa questão? Não é reclamar a participação de agremiações partidárias, porque eita, galera, deixa eu ver aqui como eu vou explicar para vocês. Eles aqui já tinham sido extintos, esses grupos, né, partidários, como a gente viu, mas aqui já começavam a voltar, já tinha voltado esse grupo, né? Então, as questões dos partidos, né, aquela questão do liberal, tal, como a gente já tinha visto, já começou a existir aqui, né? Após serem cancelados pelo próprio Getúlio. Então, não é reclamar a participação, porque já estava tendo, né? Ele apoiar a permanência da ditadura estadunidense. Pode até ser essa questão, essa resposta, né? Porque realmente eles queriam que Getúlio continuasse, mas eles não queriam que Getúlio continuasse com aquele mesmo modo de governar, com aquela ditadura que se estava acontecendo.
Então, essa questão também não poderia ser essa letra B. E a letra C, demandar a confirmação dos direitos trabalhistas, não é o caso aqui, né, da própria questão não está falando sobre isso, né? Porque eles não estão exigindo isso. Então, realmente, como eu expliquei para vocês, esses apoiadores dele queriam, né, queriam reivindicar essa transição constitucional, mas sob influência do governo, queria que Getúlio continuasse. Beleza, gente. Questão facinha, facílima, facílima, tudo facinho aí. Bora lá, pode passar, Eric. 3. A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980. Depois do Brasil e do Paraguai de Stroessner, acho que é assim a pronúncia, tá, gente? Então me julguem. Após, veio a vez da Argentina, 1966, Bolívia, Uruguai e Chile. E a Argentina novamente em 76, né? Em todos os casos, se instalaram ditaduras civis militares, em menor ou maior medida, com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características um anticomunismo militante, peguem isso, um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. Beleza, gente? Vamos lá. Levando-se em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo a... Professor, eu não sei o que foi esse... Pode subir mais um pouquinho, Eric. Sobe mais um pouquinho. Vamos lá, mais um pouquinho. Mais. Aí. Professor, eu não sei o que foi essa Operação Condor. Vamos lá, vou responder. Vamos continuar essa resposta aqui. Você vai ver que não vai ser nem necessário para você conseguir responder essa questão. Por mais que você não saiba o que era essa Operação Condor que o texto cita, mas ela não é tão necessária para se responder. Né? Beleza? Eric, deixa eu dar uma olhada nas respostas aí. Galera, na letra D, repressão de atividade posicionista. Massa, amplamente. Beleza, Eric, pode voltar. Beleza, né? Vamos lá. Levando-se em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo coordenar a modificação de limites territoriais, sobrevivência de oficiais exilados, interferência de potências mundiais, repressão de atividades oposicionistas e implantação de governos nacionalistas. Galera, ele está falando aqui de um contexto de ditaduras, né? Cita lá Bolívia, Argentina, aqui o próprio Brasil. Então, a ditadura que fazia uma forte repressão a um determinado grupo político, a um determinado grupo ideológico, né? E o texto mesmo fala lá, anticomunistas, né? Essa galera, o texto, pode voltar um pouquinho, Eric, que a galera vai ver essa questão. Lembra que eu falei, foca nisso aqui, ó. Cadê do inimigo? Com base na doutrina da segurança... Me perdi aqui. Como principais características, um anticomunismo militante. Pô, o texto já disse aqui qual é o grupo que ele está... Que essa ditadura que essa ditadura buscava muito, né? Era muito repreendidas, era muito atacadas. O texto próprio fala que grupo é esse. Então, é um anticomunismo militante, né? A galera ligada à esquerda, a galera do comunismo, por ali. Beleza, gente. O que a ditadura faz? Ela começa a fazer forte pressão nesse grupo, né? Seja por forma de tortura, de assassinatos, né? De tentar calar a boca dele, porque esse sistema, na vista dos militares, não é como algo bom, benéfico, né? Eu não estou aqui, tá, gente, falando se eles estavam certo ou errado, se o grupo ligado à esquerda estava certo ou errado, né? Isso não se encaixa aqui. Eu estou falando que os militares, né, eles havia forte repressão a essa galera ligada da esquerda. E repressão, gente, não era só do ponto de vista de, como a gente fala hoje, de boicotar. Vamos boicotar tal coisa. Não, aqui era tortura, gente. Aqui era morte. Eles faziam realmente isso, né? Então, pode ser, para as respostas. Vocês entenderam tudo isso. Então, é uma modificação de limites territoriais? Nem se trata disso aqui o texto. Fala sobre a sobrevivência de oficiais exilados? Não.
Aqui ele não está falando que os oficiais estão sendo perseguidos. Não é os oficiais que estão sendo perseguidos, é um outro grupo. Interferência de potências mundiais, beleza. Pode até ser, como você pode dizer assim, professor, mas os Estados Unidos também não apoiou muito a questão dessas ditaduras aqui. Apoiou, tá? Mas o texto fala sobre isso? O texto fala sobre a interferência de potências mundiais? Não, né? A pergunta, né, quer saber o seguinte: levando-se em conta o contexto em que foi criada a referida operação, tinha como objetivo coordenar o quê? O que é esse tipo de repressão que eles queriam? Letra E, implantação de governo nacionalista. Pelo contrário, né? Não é o caso aqui de governo nacionalista, não é o que o texto traz. Então, gente, a resposta mais cabível, vamos dizer assim, né? A resposta correta é a repressão de ativistas oposicionistas. É o que a ditadura vai ficar com muita realmente ênfase, né? De repressão a essa galera comunista, essa galera da esquerda. Beleza, gente. Olha, uma questão de ditadura. Pegamos uma de colônia, uma de Getúlio, uma agora de ditadura. Vamos para a próxima, Eric. Aí, beleza. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo. Fato nunca antes ocorrido. Né? Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? Políbio, tal, né? A experiência a que se refere o historiador Políbio, nesse texto escrito no século II a.C., é a ampliação do contingente de camponeses livres, consolidação do poder das falanges hoplitas, concretização do desígnio imperialista. Mais um pouquinho, Eric, por favor. Letra D, adoção do monoteísmo cristão. E letra E, libertação do domínio etrusco. Galera, ele está falando aqui, né? Leia esse texto, vocês podem dar uma lida novamente para vocês entenderem a questão, né? Faz aquela primeira lida rápida e volta para o texto. O texto vai tratar, gente, ele está dando ênfase aqui nessa questão do fato do Império Romano ter se tornado tão grande em tão pouco tempo, né? E por que ele ficou tão famoso assim? Porque a gente conhece como esse Império Romano, né? Porque ele foi conquistando, né, grupos sociais cada vez mais, através também do mar. Lembra que eu falei que o mar é importante? Então, através do mar, ele conquistava outras terras, conquistava outros povos, né? E vocês lembram aquele mapa que eu trouxe para vocês, que acabou se tornando todo aquele império gigantesco, aquele Império Romano? Então, ele está dando foco nisso, né? Que eles se expandiram muito, se tornaram tão grande essa questão do império, como a gente conhece de Roma. Falou de Roma, a gente conhece o quê? O Império Romano, aquele governo gigantesco que acabou sendo tão importante do ponto de vista histórico, né? E que também acabou caindo por questões do próprio anseio, né? Vamos dizer assim, do próprio anseio romano, que era ter aquele império maior, cada vez maior. Isso foi um dos motivos para a sua queda. Então, gente, é uma ampliação do contingente dos camponeses livres. O texto não fala nem disso, né? É uma consolidação do poder das falanges hiplotas. Os hiplotas, gente, eram soldados da Grécia. Então, assim, consolidação do poder dos hiplotas, desconsidera isso, né? Letra C, concretização do desígnio imperialista. Galera, o território só se ampliou. Roma era aquele pedaço pequeno e acabou depois conquistando toda aquela península itálica ali. E foi se expandindo, né? Não parou ali, se expandiu cada vez mais. Então, ele ressalta aqui esse amplo, né? Essa forte ação do governo romano, né? Em tentar ter um governo muito grande, muito amplo, mostrar poder, que eles tinham riqueza para isso, né? A questão do poder é bem importante aqui. Então, gente, a resposta certa aqui é a letra C, porque realmente é uma concretização do desígnio imperialista, né? É o Império Romano. Beleza, gente. Facinho, facinho. Próximo, Eric. Quinta questão. Essa imagem foi impressa em uma cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de
Beleza? A gente tem a foto aqui do Getúlio, né, com as crianças. Pode descer mais um pouco, Eric. Aí, letra A. Destacar a sabedoria inata do líder governamental, atender a necessidade familiar de obediência infantil, promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático, ou estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Galera, pensem no seguinte, a gente tocou no assunto do DIP na aula, lembra? Que era o DIP, professor. Era aquele departamento de imprensa, né? Onde censurava esses meios de comunicação. E também foi imposto aquele programinha que a gente falou bastante dele, né? A Hora do Brasil. Onde nesse programa, esse programa radiofônico, trazia características pessoais do Getúlio, né? Como homem bom, como homem que cuidava da criança, do futuro do país, né? E ações do governo. O intuito do programa era esse, né? Era trazer os benefícios, as qualidades desse governante, né? Mas ele também, mesmo assim, tinha aquele grupo, aquela ampla parcela que era contrária ao seu regime, que era contrária ao seu governo. Então, o que ele busca com isso? Mostrando essa carinha de bonzinho, bem vestido, com as crianças. Ele busca destacar a sabedoria inata do líder governamental. Gente, olha a imagem. Ele quer dizer que ele é inteligente, né? Que é algo dele próprio, essa inteligência. A foto não tem nem isso, não tem nada a ver. Pela questão da roupa, pela questão de estar com a criança, não se trata disso. Atender a necessidade familiar de obediência infantil também não é o caso, né? Ele não está trazendo a questão dos pais, de educar os filhos, ele não é o caso, né? Letra C, promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Está se tratando algo de solidariedade aqui? Ele está doando algum alimento para alguém na rua, não é o caso, ele também não traz isso à imagem. Letra D, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Gente, olha aqui a resposta. Linda, perfeita, que encaixa no contexto de Getúlio. Gente, bota isso na cabeça. Getúlio fica conhecido como o pai dos pobres. Não é à toa. Ele é um cara extremamente populista. Ele cada vez mais queria ter esse apoio, não só de um grupo, mas de ampla parcela, quase de todos, né? Essa é a intenção de qualquer governante. Ter apoio de muitos, né? Do máximo que conseguir. Então, ele queria realmente conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Beleza, gente. Facinha, questões super fáceis, moles, né? E detalhe, gente, essas questões, né? Vou falar para vocês, professor, essa questão da imagem você fez, você tocou nela no assunto, você acabou fazendo ela, dessa imagem de Getúlio. Galera, essas questões foram tiradas todas essas 5 questões aqui de história que eu apresentei para vocês agora, foram tiradas de provas do Enem, tá? Todas aqui. Você pode dizer, poxa, professor, não é tão difícil. Realmente, gente, é que a prova do Enem tem muitas características, N motivos para a gente falar dela, né? A questão do tempo, é pouco tempo. A questão da pressão psicológica está ali, eu tenho que passar, eu tenho que fazer isso aqui, tem muitas questões ainda, essa está difícil, tem que pular. É uma pressão psicológica muito grande. Então, você acaba falhando, errando em algumas questões que são fáceis, como eu mostrei para vocês. Todas essas questões foram tiradas de edições anteriores do Enem. Todas. Eu não fiz nenhuma aí. Então é fácil, gente. É só questão de tempo, tá? Realmente, de vocês se acalmarem. Relaxem quando fazer a prova. Dica: empacou em alguma, gente. Essa é muito difícil. Pula, vai para outra. É uma dica minha, tá? E depois vocês voltam para aquela difícil. E desejo muito boa sorte. Eu encerrei por aqui, tá? Foi um prazer imensurável a participação de vocês. Eu fiquei muito feliz, né, por diversos... Eu não vou nem citar o nome de pessoas aqui que participaram com mais ênfase nas aulas, né? Mas, meu muito obrigado e muito boa sorte para vocês. O professor João manda um abraço, ele não, como eu falei, ele não pôde participar, né? Mas ela já foi aceita, sei lá do que eu estou falando aqui. Então, gente, meu muito boa sorte. A outra coisa, esquecendo, eu, juntamente com o professor João, estamos aqui, né? Daremos um presente, tá, galera? Um presente para vocês aí, para vocês que conseguirem a aprovação no SISU. Então, você aí que participou das aulas do Soluções com a gente, tá? Conseguiu a aprovação no SISU, entre em contato com o Eric depois, pode ser pela página de Soluções mesmo, que a galera vai acabar saindo do grupo do WhatsApp, né? Então,
através de soluções, quando vocês conseguirem passar, vocês falem com o Eric que eu, professor Rafael, juntamente com o João, iremos dar um presente para essa pessoa que conseguiu. Professor, se passar 10 pessoas, a gente vai fazer sorteio para que apenas uma pessoa ganhe, tá, gente? Então eu me comprometo, juntamente com o professor João, de dar esse presente para essa pessoa que conseguir passar. Agora que esse presente só vai ser doado, só vai ser dado mediante a uma pequena cláusula de contrato aqui entre a gente, tá? Que você realmente ter conseguido a aprovação do SISU. Professor, então aquele print lá de aprovado consta, né? Aquele print vai valer para que a gente possa participar dessa premiação que o senhor está dando. Não, a gente quer, começando com o Eric aqui na organização, né? Um comprovante de matrícula. Você foi na universidade, que você conseguiu realmente se matricular, porque, gente, só colocar na imagem lá no SISU é fácil, você acaba saindo depois, acaba não indo fazer essa matrícula, e eu realmente espero que vocês consigam passar e queiram aquilo para a vida. Eu quero entrar na universidade, né? Então, eu quero que vocês façam isso. Então, conseguiu a aprovação do SISU, tá, gente? Manda um comprovante para a gente, como eu falei, através de soluções ambientais. Mandou esse comprovante, pronto. Aí eu me comprometo, juntamente com o professor João, de entregar um presente para vocês, né, totalmente de graça. Você pode morar aqui Você pode morar deixa eu posso dizer aqui, no Rio Grande do Sul. Se tiver aqui alguém do Rio Grande do Sul, esse presente será entregue em sua casa. Beleza, eu me comprometo juntamente com o professor João. E claro, além desse presente nosso, da galera aqui de História, vai ter alguns mimos, né? Alguns mimos do próprio Soluções. Beleza, gente. Desejo muito boa sorte. Eu espero que realmente tenham contribuído com vocês. Arrasem no Enem, que eu sei que vocês são top. Então, mandem bala lá. Beleza, gente? Um abraço. Muito obrigado por tudo e falou! Agora sou eu, gente. Boa tarde mais uma vez. O áudio tá legal para vocês? Vocês estão me vendo direitinho? Me diz aí, aqui no Tá chat. sem problema, tudo tranquilo. Pronto. Vamos lá, gente. É, Dando continuidade. As minhas foram da disciplina de geografia, né? Da sexta à 10ª questão. Então vamos iniciar com a sexta questão. Diz assim a sexta questão. A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha planície e a corroborada, né, pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areia, camadas de cascalhos e seixos, e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que formam uma crosta latérica denominada canga. Aí diz assim, não precisa você olhar aqui, a gente sabe que já é uma informação do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, só que eu falei para vocês que isso não nos interessa, né, na geografia muito de onde foi que veio a informação. Mas o texto, e vamos lá para a pergunta. Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? Qual foi o tipo de solo que ele falou? Ele deu várias características. Não precisa saber o que é isso daqui de peneplanice, não precisa saber o que é uma canga. Tipo, são coisas que se você souber, ótimo. Mas se você não souber, dá para você também obter uma informação sobre o texto, certo? Vamos lá. Primeiro, ele falou sobre solo. Ele falou para mim sobre também chapadões. A gente já imagina um clima da Chapada. É um clima quente, né? A gente já imagina que seja um clima mais ou menos, ou ele é árido, ou ele é tropical, certo? Vamos imaginar mais ou menos aí. E a gente vê também que ele fala sobre o quê? Ele fala sobre massas de areia, a gente já imagina que seja um solo mais arenoso, né? Isso. Ele diz camadas de cascalhos e seixo. Onde tem seixo, geralmente é um solo mais arenoso, certo? Vocês sabem o que é seixo, né? Se vocês não souberem, vocês falem aqui no chat, certo? Então vamos lá. Aí diz assim: qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? Ele não quer saber, ele não quer obter informação sobre um tipo de uma região, ele quer saber mais ou menos de um continente, entendeu? Qual é o clima daquele continente que favorece, certo?
a formação desse tipo de solo. Aí, árido com déficit hídrico? Não. A gente não quer saber dessa informação. A gente, árido até poderia ser, certo? Que a gente lembra que a gente falou lá sobre clima e falou sobre também a região árida. Não foi falando sobre o semiárido, nordestino, tudinho. Só que não é o clima árido. Aí a gente também falou sobre subtropical com baixas temperaturas. Não, estamos falando sobre regiões com temperaturas mais quentes, certo? Aí ele diz temperado com invernos frios e secos. Não, não viaja. Aí vamos lá, tropical com sazonalidade das chuvas. Óbvio, a gente já imagina que ele falou sobre um tipo de solo arenoso, falou sobre seixos, falou também sobre peneplanícies. Aí eu vou dar uma olhada aqui nas respostas de vocês, que foi o que vocês me falaram na sexta questão. Vamos lá. Muita gente, eu imaginei que muita gente, eu já coloquei isso, porque eu imaginei que muita gente ia marcar árido, porque foi o conteúdo que a gente falou. Só que a gente tem que lembrar que o Brasil, ele é característico de o quê? De um clima tropical, certo? Aí o quê? E 31,4% disseram, marcaram a resposta realmente correta, né? Tropical com sazonalidade das chuvas. E até a gente falou sobre isso, sobre teve até uns alunos que falaram, realmente, aqui em Olinda quase que não chove, né? Vocês tiveram alguma dúvida referente a essa questão, gente? Falem aí no chat, que eu vou dar uma agilizada para que o professor Alisson consiga cumprir o horário. Alguma dúvida, Dan, Rick? Vocês vão falando aqui no chat, certo? Que eu vou dando continuidade. Aí diz assim, vamos para a questão 7. Texto 1. Quando um exército atravessa montanhas, florestas, zonas de precipícios ou marcha ao longo de desfiladeiros, alagadiços ou pântanos, ou qualquer outro terreno onde a deslocação é árdua, está em terreno difícil. Óbvio, a gente imagina isso, né? O terreno onde é apertado e a sua saída é tortuosa e onde uma pequena força inimiga pode atacar a minha, embora maior, é cercado, né? Aí aqui vem a referência. Texto 2. O objetivo principal era encontrar e matar Osama Bin Laden. Onde ele se esconde? Não podemos esquecer a dificuldade de ocupação do país, que possui um relevo montanhoso, cheio de cavernas, onde fica fácil para quem está acostumado com esse relevo esconder-se. Veja, a gente aqui começa a falar sobre o espaço geográfico. A gente começa a perceber que, vamos lá logo para as guerras, vamos imaginar. Aquele que tem mais informação geográfica, né, topográfica, principalmente hoje, quem tem mais informação georreferenciada do local, ele consegue, com certeza, explorar mais os recursos que estão à sua disposição, ele consegue compreender e usar isso a seu favor, entende? Então, quando a gente começa a falar sobre geopolítica, lembra que eu falei de geopolítica? Que os países, os continentes, né, eles começavam a avançar cada vez mais na geografia e querer descobrir cada vez mais da geografia para que eles pudessem, de certa forma, se destacar, né, se desenvolver comparado a outros continentes, a outros países, a outros governos, certo? Então, o objetivo de avançar na geografia e mergulhar nesse mundo geográfico, né, topográfico, é isso, é para se destacar, é para conhecer o espaço geográfico cada vez mais, certo? A gente vê uma corrida aí de quem é que vai conseguir entender mais sobre o espaço geográfico, certo? E também sobre Marte, sobre a astronomia, certo? Aí vamos lá. As situações apresentadas atestam a importância da relação entre a topografia e... Aí ele diz, construção de vias terrestres? Não, eles querem obter informação para entender, certo, mais sobre o ambiente deles, certo, sobre o espaço geográfico deles, para isso favorecer eles de alguma forma. Não para a construção de vias terrestres, porque isso vai facilitar o quê? A mobilidade de pessoas, né? Isso na entrada do meu país, ou até para se deslocarem dentro da minha própria região. Preservação do meio ambiente? Não, nem falou sobre isso aqui. Emprego de armamentos sofisticados, intimidação contínua da população local, domínio cognitivo da configuração espacial. Aí eu quero ver qual foi que vocês responderam também. 7ª questão.
Letra E, 54,9% das pessoas marcaram isso. E e a resposta correta é isso. Foi isso que eu falei. Eles queriam compreender o espaço geográfico, gente, para se destacar, para que pudesse ter um domínio real da região que eles habitam, certo? A geografia não foi porque, que conhecimento legal, que área legal, que eu tenho que entender isso porque isso é muito interessante. Não, eles querem ter poder. Conhecimento é poder, certo? E principalmente para os países, né? Para essa guerra geopolítica, esse conflito geopolítico, né? Então vamos lá. E a gente sabe que vamos lá, relacionar também com a globalização. Se globaliza-se para que o quê? Reduza o tempo de chegada de informação, certo? Vamos lá. Avançando de forma técnico e científica. Vamos lá, quase que não sai. Aí, oitava questão. Os países industriais, eita, vamos falar um pouco sobre revolução industrial. Vamos lá. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Aí aqui tem a referência. Então, em meados do século XX, veja, a Revolução Industrial, ela começou a surgir, né, do finalzinho do século XIX, né, século XX, né, tem aquelas datas que a gente vai estudar a fundo quando a gente vai ver, mas assim, eu não quero focar em datas, eu quero que vocês entendam o período, né, o processo que a gente passou, o processo histórico, certo? Vamos lá. O fenômeno social descrito contribui para o processo europeu de, letra A, estabilização da pirâmide etária, não. Conclusão da transição demográfica, contenção da entrada de imigrantes, ele nem falou sobre isso, sobre imigrantes. Isso é um tema mais sobre globalização, né? Isso a gente não está falando sobre globalização. Elevação do crescimento vegetativo, não. Formação de espaços superpovoados. Se ele está limitando, como é que ele vai querer formar espaços superpovoados? Não. Ele quer estabilizar a pirâmide etária, ele quer estabilizar a faixa etária das pessoas, a faixa de idade das pessoas que estão povoando aquela região, não. Ele quer o quê? Vamos limitar, né, o número de nascimentos para que a gente possa o quê? Concluir. Lembra que eu falei sobre demografia? É quando a gente estuda, né, a população, né, que está incluída na minha região. A taxa de nascimentos, a taxa de mortandade, né, a taxa de pessoas contaminadas pela Covid-19, né, pessoas ativas. Lembra que eu falei sobre pessoas ativas, pessoas passivas também da sociedade, que são idosos, crianças, né? São pessoas que recebem já recursos do governo. Vamos lá. E agora eu vou mostrar aqui a vocês que muita gente falou sobre isso também, só que muita gente caiu nessa daqui, ó. Estabilização da pirâmide etária. Não. É conclusão da transição demográfica. E isso daqui, gente, eu falei, né? Lembra lá do conteúdo de demografia. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Aqui alguém tem alguma dúvida no chat, gente? Fala aqui, por favor. Se tá legal, se vocês estão entendendo. Tudo bem, posso continuar? Essa estava bastante difícil mesmo, mas agora entendeu, né, Dan Henrique? Ótimo. Então é isso, gente. Você tem que focar no que realmente o texto quer trazer. Não adianta viajar. Isso daqui é uma questão mesmo de quê? De compreensão. Olhar para o texto e ver o que, é que ele quer falar. Ele está falando sobre número de nascimentos. Isso envolve a demografia, que é taxa de nascimento, taxa de natalidade, certo? Vamos lá. Questões do Enem é você olhar o texto e relacionar ele ao tema principal, certo? Ele sempre vai dar uma dica sobre o tema principal, por isso que a gente estuda os conteúdos. Vamos lá, nona questão. No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual o fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? Observe a figura 2. Primeiro, massas de ar é um fator que influencia em quê? Quem sabe me dizer? Influencia em quê? A gente estudou isso lá em geografia. Quem sabe? Maria José, Bianca, Dan Henrique, diz aí. No clima, Charles Radônio, né? Menino nome difícil, né?
Influencia no clima. A gente falou que fatores que influenciam no clima, quais são? A gente falou sobre continentalidade, maritimidade, longitude, latitude, altitude, vegetação. A gente falou sobre isso, sobre massas de ar. Lembra? Então a gente falou sobre isso. De certa forma, as ações antrópicas também influenciam, né? Através da emissão de gases poluentes, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente falou sobre isso e também sobre correntes marítimas, não foi? Já falei sobre maritimidade. Aí vamos lá. Aí diz assim: observe a figura 2. Figura 2. Umidade relativa do ar por região do país para o dia 28/8/2014. Região Norte, a umidade relativa. Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Já vimos a umidade relativa. Aí ele diz assim, deixa eu voltar sobre a questão. Aí ele diz, no dia em que foram colhidos os dados, né, qual fator climático foi determinante para explicar o índice? Qual fator climático? Aí ele diz, altitude, vegetação, massas de ar, correntes marítimas e continentalidade. Primeiro, a gente está falando sobre umidade. Quando eu falo de umidade relativa do ar, eu não estou falando sobre altitude. Eu estou falando sobre massas de ar, certo? Que podem provocar precipitações, podem provocar o quê? Índices pluviométricos, certo? Índice de chuva, pode provocar chuvas, pode influenciar, de certa forma, no clima e no tempo daquela região, certo? Lembra que eu falei sobre o tempo, que pode ser que hoje chova, amanhã não, mas o clima foi um estudo que foi realizado de 30 a 35 anos. Então, altitude aí diz que forma barreiras naturais, não. Vegetação, não. Isso também não. Não vamos viajar tanto assim, certo? Então, vamos lá. Massas de ar que provocam precipitações. São as massas de ar que provocam precipitações, que tornam o lugar mais úmido ou menos úmido, certo? Aí tem correntes marítimas. Lembra de correntes marítimas que eu falei que é maritimidade, que são aqueles continentes, continentes não, são regiões que estão próximas do mar. Continentalidade, que estão próximos de continentes, certo? A localização daquele continente que influencia na amplitude da temperatura, que ele já viajou demais. Então, vamos ver aqui qual foi a resposta que vocês marcaram. 49% marcou massas de ar. Muito bom. Você teve alguma dúvida, Charles, referente a essa questão? Fala aí para mim. Vamos lá, dando continuidade, questão 10. Certo, questão 10. Que eu gostei que vocês, nas áreas de geografia, vocês não tiveram tantas dúvidas assim. Muita gente, 49%, 50%, marcaram respostas corretas. Vamos lá. Questão 10. Os moradores de Utiquia... Eu não sou muito bom nesse nome daqui, certo? Mas eu vou ainda tentar. Utiquiavik passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Os habitantes desta pequena cidade no Alasca, o estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. Eita, poxa, ele está falando sobre o Alasca, ele está falando sobre esse nome que eu nem sei, não sei nem onde é. Vamos lá, vamos entender o globo. A gente sabe que a gente tem o Polo Norte e o Polo Sul. A gente tem o Ártico e o Antártico. A gente sabe que há polos no planeta, no nosso planeta, onde é frio, é muito frio, né? Então, assim, a gente vê que são camadas de gelo, entende? Então, a gente começa a entender que isso pode ser influenciado pela latitude ou pela longitude. Lembra da longitude que eu falei sobre o meridiano de Greenwich? E eu falei sobre o quê? Sobre os meridianos. E nas latitudes eu falei sobre a linha do Equador, que é o grau zero, e também falei sobre os paralelos, certo? Vamos lá. E que na linha do Equador há maior incidência de raios solares. Vamos lá. Aí ele diz assim: a oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13 horas e 4 minutos, horário local. O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade ter uma posição geográfica condicionada pela. Eita, Eric, eu não me lembro de nada disso. Continentalidade, continente, sempre
referenciado àquelas regiões que estão próximas de continente, certo? Continente americano, continente asiático, vamos lá, vamos entender isso, né? Sempre só se vai relacionar ao continente. Maritimidade, regiões que estão próximas do mar, certo? Longitude, lembra que eu falei de longitude agora? Eu falei, relacionadas aos quê? Aos meridianos. Meridianos de Greenwich são sempre na vertical, certo? E latitude são sempre paralelos, relacionados à linha do Equador. E se você olhar para o globo, você sabe que o Polo Norte e o Polo Sul, eles estão o quê? Vamos fazer linhas no globo, linhas na horizontal, e vamos ver que eles são o Polo Norte e o Polo Sul, eles estão, de certa forma, de quê? Na horizontal, quando a gente começa a observar que eles são polos, né? São polos de gelo, entende? Aí vamos lá, aí ele diz, o fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade ter uma posição geográfica condicionada pela. Vamos lá, aí eu quero ver se vocês marcaram certo, mas eu já estou aqui circulando. Questão 10. Latitude, 39,2% respondeu certo. Gente, só é lembrar dessas questões, só é lembrar das informações que foram repassadas, só é lembrar que Polo Norte, Polo Sul, Leste, Oeste. Quando eu relacionar a Leste, Oeste, eu estou falando sobre os meridianos. Quando eu falar de Norte ou Sul, que são os polos mais frios, né? Eu estou falando sobre os paralelos, certo? Relacionados à latitude, que está relacionado comparado à linha do Equador. Vocês têm alguma dúvida, gente? Fala aqui no chat. Dan falou, errei porque sempre confundo latitude e longitude. Vamos lá, Dan, vou te ajudar. Uma dica bizu agora para caramba, para você entender isso. Latitude. Latitude é sempre na horizontal e vai se relacionar ao quê? Ao Polo Norte e ao Polo Sul, certo? Anotou isso aí, Dan? E Tamires, anotou isso aí? Vamos lá. Latitude está sempre relacionado, é sempre na horizontal, relacionado aos polos norte e sul e comparado à linha do Equador. É uma informação que está sempre relacionada à linha do Equador, certo? A distância do ponto à linha do Equador. Agora vamos para a longitude. E pronto, não esqueça. Aí vamos lá, agora vamos para a longitude. Já anotei latitude, não é isso? Longitude. Longitude está sempre na vertical, em pé. É tanto que eu falei que você vai comparar ele ao quê? Ao leste e ao oeste. E vai sempre comparar aos fusos horários, certo? Leste, oeste, certo? É o sentido de rotação, né? Do planeta, certo? Aí o que? Rotação. Aí o que? Vamos lá, leste, oeste. Depois que você compara isso, a informação que você vai ter de longitude é sempre comparado ao meridiano de Greenwich, aquele ponto que está na vertical e a distância dele ao meridiano de Greenwich, certo? Que a gente sabe que o meridiano de Greenwich está o quê? Mais próximo do Polo Norte, né? Tipo, quando falar da distância, certo? Para vocês não imaginarem ele no sul, mas mais acima do planeta, certo? Anotou, né? Não esqueça não, viu? Latitude na horizontal, longitude na vertical. E é isso, gente. Fiquei muito feliz com o resultado aqui que vocês me apresentaram, né, referente às questões. E sucesso para vocês. Desejo muito, muito, muito sucesso. Quero que todo mundo passe, certo? Porque são sonhos. E eu acho que Dan, Tamires, a galera que está aqui na resolução desse simulado, mas nunca vai esquecer as informações de latitude e longitude, certo? Agora, professor Alisson, tá com você aí, viu? Pessoal, todo mundo consegue me ouvir, consegue me ver? Gente, sei que... Com vocês agora o melhor professor de soluções ambientais, hein? Não, dá. Isso é com você e Eric, eu sou apenas uma figura. Pessoal, sei que nessa véspera de prova é complicado, certo? Estudar, revisar mesmo, nem é tão recomendável, mas a gente está aqui no momento mais para corrigir os erros e analisar isso, tendo em vista que o nosso projeto ele visou justamente ajudar vocês nessa reta final, tá bom?
Muita gente iniciou, agora, a partir de agora temos o quê? 20 pessoas, 18 alunos aí com a gente. Não tem problema, às vezes eles estão ali apenas não querendo esquentar a cabeça nessa véspera de prova. Eu entendo eles, entendo que é complicado, já passei bastante por isso. E vamos lá, boa tarde. A partir de agora vamos brincar acerca das questões de sociologia. Questões simples, acredito que a maioria acertou. Não tive acesso aos dados, mas analisemos. Pode colocar, Eric. Pessoal, eu selecionei 6 questões, certo? Das quais 4 eram de Enem e 2 de vestibulares muito parecidos com o Enem, com um nível até um pouco acima. Por isso que eu quis colocar elas. Começamos pela questão 11, certo? Eu sempre falo para vocês lerem primeiramente o que a questão pede, tá? Então, para depois voltar o texto e indo assim, lendo o texto já sabendo o que você precisa. Assinale a alternativa que apresenta as duas concepções políticas associadas, respectivamente, a esses filósofos. Então, a gente já sabe aí que a gente vai ter que ler as concepções políticas desses filósofos. Sabemos que é mais de um. Analise as questões a seguir. Desde a Idade Moderna, quase todas as sociedades enfrentaram um dilema de optar entre duas concepções distintas e opostas sobre o poder. 2 filósofos ingleses, o primeiro é Thomas Hobbes e o segundo é John Locke, foram responsáveis por sintetizarem essas concepções. Segundo Thomas Hobbes, o ser humano em seu estado natural é selvagem, aquilo que a gente falou, o homem é malvado, o homem é o lobo do homem, e por isso que necessita de um estado que vá proteger as pessoas, senão elas vão se matar. O ser humano em seu estado natural é selvagem e cada um é inimigo do outro. Mas, quando o ser humano abre mão de sua própria liberdade e doa poder ao Estado, a autoridade plena é estabelecida. Passam a predominar a ordem, a paz e a prosperidade. Até agora a gente já tem um pensamento ali de uma pessoa que diz que o homem é mau. Separa essa informação e deixa de lado. O primeiro autor diz que o homem é mau, o homem é selvagem. Para John Locke, o ser humano já é dotado em seu estado natural dos direitos de vida, liberdade e felicidade. E assim, a autoridade do Estado só é legítima quando reconhece e respeita esses direitos. E para que isso se concretize, é necessário limitar os poderes do Estado. Assinale a alternativa que apresenta duas concepções políticas associadas respectivamente a esses filósofos. Respectivamente, pessoal, é importante a gente entender isso. Ou seja, é primeiro um, depois o outro. Primeiro a gente vai analisar a concepção de quem? De Hobbes e depois de John Locke. Baixa aí, nobre Eric, organizador desse maravilhoso evento. Alternativa A, mercantilismo e fisiocracia. Mercantilismo? Classicismo e barroco. Barroco é literatura, gente. Absolutismo e liberalismo. Opa, eu lembro de alguma coisa da aula. Vamos lá. Subjetivismo e objetivismo. Como? Nacionalismo e internacionalismo. Poxa, será? A gente consegue excluir as questões só sabendo do absolutismo, que Hobbes diz que o homem é mau, por ser selvagem, necessita de um Estado forte, centralizado e absoluto. Ele defende esse modelo, gente, porque na concepção dele, o homem sem um Estado, ele é selvagem, ele é um animal, ele vai matar um ao outro. E assim, o mais forte vai matar o mais fraco. Certo? Então a gente já entende que é absolutismo. E John Locke, ele respeita a ideia de um liberalismo, como a gente bem já falou. O Estado tem que garantir os direitos individuais, os direitos que já existiam no estado de natureza. Certo? Acredito que nessa questão aqui vocês não tiveram dúvidas, mas, Eric, coloca lá nos dados para a gente analisar se o pessoal de fato acertou. Questão 11, tá?
Ó, absolutismo e liberalismo. Aí vimos que a maioria, 35 pessoas, acertaram essa. Pessoas ainda confundiram com mercantilismo, classicismo e barroco, nacionalismo e internacionalismo. Eu acredito que porque não leram atentamente essa questão, certo? Alguém tem alguma dúvida correlacionada a ela? As ciências humanas, elas conversam. A disciplina de história conversa ali com a disciplina de sociologia, de geografia, de filosofia. Elas conversam entre si porque, por exemplo, existiam os momentos históricos onde esses fenômenos aconteciam e eles influenciaram na revolução de pensamentos. Nesse momento aí, a história é importantíssima, como o professor Rafael bem falou, certo? Eric, resposta C. Podemos partir para a 12ª questão. Gente, essa é uma questão com textinho, tá bem típico de Enem. O Enem não é objetivo, não é uma prova de conteúdo objetivo. Ela requer, além de conhecimento conceitual, ela requer que você entenda um pouco ou muito de interpretação textual. Então vamos olhar aqui. Eu só peço a Deus. Ficou bem junto, né, pessoal? Deixa eu ler aqui no meu que está separado para não me perder. O texto é: eu só peço a Deus. Quer saber o que me move? Quer saber o que me prende? São correntes sanguíneas, não contas correntes. Não conta com a gente para assinar o seu jornal. Vocês descobriram o Brasil, né? Conta outra, Cabral. É um país cordial, carnaval, tudo igual. Preconceito racial mais profundo que o pré-sal. Tira os pobres do centro. Olha, gente, informação importante. Tira os pobres do centro. Faz um cartão postal. É o governo trampando. Photoshop social. Bandeirantes, Anhanguera, Raposo, Castelo são heróis ou algoz? Castelo são heróis ou algoz? Vai ver o que eles fizeram. Botar o nome desses caras na estrada é cruel. É o mesmo que rodovia de Hitler em Israel. Aí fala a fonte, tá, pessoal? E a pergunta é: a música acima denomina determinada continuidade de situação de exploração desigual, de desigualdade social dentro da história, ou seja, olha aqui, a ciência social conversando com a história. Uma delas faz referência abaixo. O processo histórico ocorrido no Rio de Janeiro, no ano de 1902, que para uma modernização urbana e embelezamento da cidade demoliu os cortiços, empurrando a população mais pobre para os morros, para as periferias da cidade. Eventos como esses não deixam de acontecer ao longo da história, eles vão acontecendo. Então a gente já vê um problema ali. Já está falando que é um problema, tá, gente? Vamos lá, as alternativas, Nobre Eric. Alternativa A. Muito embora a camada mais pobre da população seja empurrada para as regiões periféricas da cidade, isso traz para eles uma melhoria de mobilidade urbana e um acesso ao centro da cidade. Melhoria? Se eles moravam no centro e aí começam a jogar ele em qualquer local, certo? Longe da cidade, longe de tudo, onde vão passar ali 3, 4, 5 horas para chegar ao seu destino, ao seu local de trabalho, às escolas. Então, isso aí vai prejudicar a mobilidade urbana, vão precisar de ônibus. Imagina a superlotação dos ônibus nessas condições, certo? Então é um problema. A gente pode já descartar qualquer alternativa que fala que é algo bom, certo? Alternativa B. A população passa a ter dificuldade de acesso aos centros das cidades. Beleza, até aqui tudo bem. Ainda assim, tendo que se deslocar a esses lugares para várias atividades. Contudo, está contrariando, gente, a gente aprende em redação. Contudo, isso não afeta a sua mobilidade urbana. Poxa, essa alternativa ela começa muito certa, só que depois ela muda totalmente o contexto. Na verdade, prejudica, gente, prejudica muito. Alternativa C. A retirada das camadas populares das regiões mais próximas do centro não afeta. Através daí a gente já sabe que não é essa alternativa, mas vamos continuar. Não afeta em nada a vida dos indivíduos, tendo em vista que as regiões periféricas são totalmente independentes do centro da cidade em termos econômicos e sociais.
Isso é uma balela. A gente vê que as favelas elas necessitam de um amparo estatal, que na maioria dos casos não acontecem. Vemos ali as condições desumanas das pessoas morarem, habitarem, tá? Então, qualquer alternativa nessa questão que falar que tirar as pessoas dali dos cortiços e mandar eles para uma favela longe de tudo é algo bom, a gente já descarta logo, tá, gente? Vamos lá. Alternativa D. A retirada da população mais pobre tem sempre um objetivo modernizador. Até aqui tranquilo, modernizador. Querem fazer um Photoshop social, como o texto bem fala. Tirar as pessoas daquela área para os turistas verem, olha, é maravilhoso essa cidade, esse país é maravilhoso. A gente consegue ver esse contraste quando a gente vai para a orla de Maceió, para quem é de Alagoas, ou a orla de Recife, em comparação com as outras regiões da sociedade. As regiões dessas cidades, dessas capitais, onde tem favela, onde tem crime organizado, onde tem esgoto a céu aberto. Então a gente já vê um problema desse deslocamento. Alternativa D ainda. Contudo, não leva em conta o impacto, olha, o impacto, ele está falando negativamente, o impacto que esse processo faz na vida dos indivíduos realocados, que passam a ter dificuldade na mobilidade urbana. Gente, quem é de Alagoas, vê lá o caso do Pinheiro, é um exemplo muito claro, muito esclarecedor dessa condição. Estão tirando as pessoas do Pinheiro, não por um motivo de Photoshop social, mas por um motivo das pessoas terem que sair dali porque está se demolindo, tá? E por que isso é importante na nossa concepção dessa questão? Porque ali as pessoas que estavam habituadas, Pinheiro é perto do centro, quem é de Maceió, Alagoas, é perto das regiões, perto das escolas, e as pessoas vão ser jogadas para qualquer favela, qualquer outro local, então vão ser realocados, vão sofrer um impacto social, e a desigualdade vai permanecer. Então já temos a nossa alternativa D, mas vamos analisar por que não é a alternativa E. A população que será realocada sempre participa das decisões. Opa, como assim? É possível toda uma comunidade participar das decisões? E busca ir para as partes periféricas para melhorar o acesso ao centro da cidade. Não tem nada a ver, as periferias são totalmente longe ao centro das cidades. Contribuindo assim, por vontade própria, acabou de dizer que o Estado fazia um Photoshop social que tirava as pessoas dos locais para embelezar, dizer que estava tudo maravilhoso. Por vontade própria, para a modernização dos centros urbanos. Balela, questão errada. Alternativa D, Eric, coloca nos dados para a gente ver se essa galera acertou, tá? O pessoal marcou mais o que Eric, não estou conseguindo ver. Você está cobrindo. A maioria marcou D, foi? Você está cobrindo. 35 pessoas marcaram D. Perfeito. 68% da turma. Perfeito, gente. Quem marcou letra A, B, C ou E, cai em uma pegadinha que é bastante comum nesses vestibulares e principalmente no Enem, certo? É você ler com bastante atenção o que quer dizer. É interpretação textual. Agora é a língua portuguesa aqui na disciplina, certo? Coloca lá na próxima alternativa, Eric. 13ª. Olha, o Dan, consegui acertar por eliminar as perguntas como você fez. É exatamente isso, é eliminar. Poxa, eu não domino plenamente o assunto, mas sei que com certeza não é isso. Às vezes você vai chegar em duas perguntas, duas questões ali. E você tem mais chance, você tem 50% de chance de acertar num chute consciente do que chutar avulso, tá? 13ª, pessoal. Vamos lá. A gente lê primeiro o que pede, né? No processo da redemocratização brasileira, os movimentos sociais contribuem para a redemocratização brasileira, pessoal. Redemocratização brasileira e a importância dos movimentos sociais. Caiu no Enem e eu dei na aula. Vamos ver se vocês acertaram. 13ª. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi plano de reconstrução do processo de democratização do país. Reconstrução do processo de democratização, ou seja, redemocratização, com outras palavras. E não se trata apenas da reconstrução do regime político,
da retomada da democracia e do fim do regime militar. Lembra que os movimentos sociais surgiram ali no período de ditadura ou regime militar, para quem preferir. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na conduta da luta pela redemocratização, constituindo-se como agente interlocutor que dialogam diretamente com a população e com isso e com o Estado. Uma questão simples, tá? Vamos agora ler a alternativa. Até agora essa questão ela não tem uma pegadinha específica, acredito que a maioria deva ter acertado. Se não acertou, preste atenção, porque aí o problema já vai ser de compreensão textual. Ó, diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos criados. Poxa, ele já vai querendo dar legitimidade. Se antes só existiam 2 partidos, como o Rafael falou ali na política do café com leite, poxa, agora vão ter vários. Isso é importante, porque vai ter uma representatividade maior. Corta A. Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. Poxa, até aqui tá certo. Vamos ver se não tem nenhuma outra que também bata de acordo com o texto. C. Difundir a democracia representativa com o objetivo fundamental da luta política. Não, ele fala lá que não é apenas o aspecto político, é cultural, é social. Corta C. D. Ampliar as disputas pela hegemonia. Poxa, hegemonia é um partido ou uma classe específica no poder sempre. É a classe privilegiada, como Karl Marx fala. Das entidades de trabalhadores como sindicatos. Não. Fragmentar, dividir as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. Não, né, gente? Vamos ler a qual vocês mais marcaram. Eric, vamos lá para os dados estatísticos. 13ª. 45% foi... pessoal. A maioria marcou, mas ainda teve uma galera aí que errou. Cerca de quase 15% aqui errou. Marcou A. Marcou outras alternativas, se não acerta. 19% marcou difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. Ela está certa, mas não é só isso. Volta lá no texto, Eric, por gentileza. Alisson, foi 37%, viu? 37%, volta lá. Certo, eu vi aqui 19, mas 19 pessoas, né? Desculpa, pessoal. Volta lá, Eric. Volta ao enunciado. Vou ler de novo, tá? Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi o plano da reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político. Ele está afirmando, não é só o regime político que tem que mudar. Da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da construção de novos rumos, olha, outras coisas senão o político. Do preenchimento de vazios na conduta pela luta da redemocratização, constituindo como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado, dialogam com a sociedade, tá, gente? Então, a alternativa correta é a B. Parabéns a quem acertou. Quem errou, tomar mais cuidado nessas questões que parecem fáceis, porque muitas vezes elas integram pegadinha e muitas vezes elas necessitam de uma interpretação textual. 14ª questão, bem importante, tá? Atenção, pessoal. Vamos começar pela pergunta, certo? Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando os dois homens desejavam o mesmo objetivo, eles... Lembra que eu falei lá que o Hobbes falava que no estado de natureza o homem era mau, o homem era selvagem, e que o mais forte iria bater, dominar, matar o mais fraco, para assim os mais fortes sobressaírem? Poxa, você quer uma moto, vamos supor que se tem uma moto ali, a moto vai ser do mais forte. Não é diferente atualmente. Muita gente utiliza a teoria hobbesiana sem nem perceber. Quando assalta,
outra pessoa, quando utiliza da força, essa pessoa está utilizando a teoria de Hobbes, sem nem perceber muitas vezes, dizendo que o homem é o lobo do homem e que o mais forte vai dominar o mais fraco. E por isso que até atualmente a gente necessita de um Estado também, não só nessa concepção hobbesiana, mas também para a proteção da gente. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes encontrem um homem manifestamente mais forte do corpo, ou do espírito mais vivo do que o outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que o outro possa igualmente aspirar. Aí vem do livro Leviatã, certa obra do Hobbes, onde ele fala que o homem é malvado por natureza, e tendo em vista o conhecimento que a gente tem por Hobbes do contrato social hobbesiano, vamos analisar as alternativas. Entravam em conflito? Será? Recorriam aos clérigos? Poxa, já que eles eram bonzinhos, né? Vamos recorrer aos clérigos? Não, ele é malvado. Não tem isso não tem diálogo. O homem vai brigar, vai matar, se possível. Consultavam os anciões? Poxa, não, o homem é malvado por natureza. Ele acredita que o mais forte vai ter que vencer. Vai ter uma lega, vai ter uma guerra, vai ter uma selvageria. Apelavam aos governantes? Poxa, se antes dessa teoria contratualista de Hobbes o homem era selvagem, o homem não tinha um governo e que por ser selvagem necessitava de um governo, a gente descarta totalmente essa alternativa, tá? Exercia uma solidariedade, isso aí se enquadraria um pouco mais no contrato social de Rousseau. Segundo Rousseau, o homem ele é bom, só que a sociedade o corrompe. Então, a alternativa correta entravam em conflito, brigavam, se matavam, o pau comia, pessoal. O homem não é bom não, o homem é malvado. Tudo isso na concepção de Hobbes. Eric, volta lá nos dados estatísticos para a gente analisar se o pessoal se acertou. 74% acertou, 38 pessoas de 50. Parabéns, pessoal. É uma questão bacana, bem nível Enem, cai bastante, tá? Recorriam aos clérigos, uma pessoa marcou isso, consultavam os anciões, ninguém concordou, apelavam aos governantes, ainda não, o homem não apela ao governante, não se tem governante. Exercia uma solidariedade, poxa, o pessoal está confundindo com a teoria do contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Vamos lá para a próxima alternativa. Décima quinta, pessoal. Vamos voltar aqui, né? Vamos primeiro ler o que o texto realmente pede e depois a gente vai ler o texto com atenção, buscando essa resposta. Ilustrando uma proposição básica da sociologia do conhecimento, o argumento de Karl Marx defende que aí vamos lá. Só num sentido muito restrito, o indivíduo cria com seus próprios recursos um modo de falar e de pensar que lhes são atribuídos. Fala o idioma de seu grupo, pensa a maneira de seu grupo, encontra à sua disposição apenas determinadas palavras e significados. Estas não só determinam em grau considerável as vias de acesso ao mental ao mundo circundante, mas também mostram, ao mesmo tempo, sob que o ângulo em que o contexto de atividade e objetos foram até agora perceptíveis ao grupo ou ao indivíduo. Aí coloca a citação, certo? Desce aí as alternativas, vamos ver se o pessoal amassou essa questão. Eric, acorda. Alternativa A, conhecimento sobre a realidade é condicionamento social? Não sei, será? Talvez, vamos ver. B, submissão ao grupo manipula o conhecimento do mundo? Será que se manipula? C, divergência é um privilégio de indivíduos excepcionais? D, educação formal determina o conhecimento do idioma? Será que a gente só aprende a falar um idioma se a gente tiver uma educação formal? Será que pessoas que nunca foram a uma escola apenas socialmente não aprenderam o idioma?
Domínio das linguagens universaliza o conhecimento? Então, vamos lá os dados estatísticos para depois a gente analisar essa questão. Eric coloca na 15ª. Eu tenho um atraso aqui na informação, meu amigo. Ah, tudo bem. Então, pessoal, até agora a gente está analisando questões de nível Enem, questões importantes, não tão simples, e não subestimem a sociologia, as ciências sociais do Enem. Elas são bastante conteudistas e conceituais e importantes para você ter uma nota alavancada, certo? A maioria esmagadora fala, conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente, e é uma verdade. A gente viu ali em processo de socialização primária e secundária, que a gente vai aprender, vai ser condicionado àquela sociedade. A gente vai falar um idioma, se a gente vai inserido na linguagem daquele idioma. A gente vai atribuir, por exemplo, nascer evangélico, católico ou sem religião, dependendo dos nossos pais, de quem cria a gente. A sociedade vai interferir diretamente nessas condições, nessas concepções de mundo. Certo, pessoal? Tudo bem? A alternativa desculpa, a correta, tá? A, corrigindo. Eric, parte para a 16ª, para a gente finalizar. Pessoal, vocês perceberam que as duas últimas questões foram A e A, né? O Enem, às vezes, ele tem isso. Não é porque, puxa, deu 2 ou 3 questões letra A, então vou mudar aqui porque não é. Não, às vezes acontece isso, entendem? Não é. Se você tem certeza da sua resposta e diz, puxa, eu acertei, eu garanto que está certo. Então você não vai mudar porque 2 ou 3 questões estão seguidas na mesma alternativa. Eric, volta lá. Baixa um pouco mais para a gente ver o que o texto pede. Vamos lá. Em relação à internet, a perspectiva definida pelo autor ressalta um paradoxo. Olha, o que é paradoxo? A gente viu lá na aula de redação. Que se caracteriza por... Agora sobe ao texto. Sempre utilizando esse tipo de leitura, pessoal, ajuda bastante nas questões de linguagem e humanas. Não estou mais pensando como costumava pensar. Percebo isso de modo mais acentuado quando estou lendo. Mergulhar num livro ou num longo artigo costuma ser fácil. Isto raramente ocorre atualmente. Agora a minha atenção começa devagar, depois de 2 ou 3 páginas. Creio que sei o que está acontecendo. Por mais de uma década venho passando mais tempo online, procurando e surfando em algumas vezes, acrescentando informação à grande biblioteca da internet. A internet tem sido uma dádiva para um escritor como eu. Pesquisas que antes exigiam... Pesquisas que antes exigiam dias de procura em jornais ou na biblioteca, agora podem ser feitas em minutos. Como disse o teórico da comunicação Marshall McLuhan, nos anos 60, a mídia não é apenas um canal passivo para o tráfego de informação. Lembra que a mídia influencia diretamente na gente. Quando um governante quer popularidade, logo ele necessita de um apoio da mídia. O professor Rafael e o professor João falaram isso perfeitamente. Quando Vargas utilizou a mídia, o rádio, para dar uma imagem positiva dele, certo? Ela fornece a matéria-prima, mas também molda o processo de pensamento. E o que a net parece fazer é pulverizar a minha capacidade de concentração e contemplação. Dessas alternativas, professor Eric. Então vamos ler com calma, tá? Ele pergunta: em relação à internet, a perspectiva defendida pelo autor ressalta um paradoxo, é diferente, é contraditório, é contrário, enfim. Sinônimo que você preferir. Só entenda que é contrário, é o oposto, como se fosse. Associar uma experiência superficial à abundância de informações? Não sei. Condicionar uma capacidade individual à desorganização da rede? Não, ele diz que a rede é organizada. Antes demoravam dias e agora demoram minutos para se obter uma informação complexa. C. Agregar uma tendência contemporânea à aceleração do tempo? Ele não fala disso.
Se fosse Bauman, até poderia fazer sentido, porque Bauman fala da pós-modernidade, da modernidade líquida. D. Agregar uma tendência contemporânea à aceleração do tempo. Ele não fala disso. A gente tem que entender que é tudo na perspectiva do autor, defendida pelo autor, pessoal. Equiparar uma ferramenta digital à tecnologia analógica? Não, ele não fala disso. Então, qual sobra? Alternativa A. Associar uma experiência superficial à abundância de informações. Professor Eric, volta lá nos dados estatísticos e a gente vê se esse pessoal teve dúvida nessa questão. Vamos lá. 60%, né? 31 pessoas, a maioria esmagadora acertou essa questão, porque ela é clara. Gente, a disciplina de ciências humanas, as disciplinas de ciências humanas, de modo geral, vão necessitar, claramente, de uma capacidade de interpretação textual muito grande, certo? Por isso que a maioria das pessoas que é bom em linguagens, que é bom em interpretação textual, consequentemente vai ser bom em humanas, porque necessita de você ler um texto de 20, de 30 linhas e entender a ideia do texto. Por mais que às vezes você necessite de contexto, mas a interpretação daquele texto também, na maioria das vezes, é importante. Existem questões a qual só conhecer a pergunta ali vai fazer você responder de forma perfeita, mas boa parte das questões necessitam de interpretação e compreensão textual. Pessoal, gostaria de agradecer a todos que aqui permaneceram, aos colegas aí, ao professor João, ao professor Eric, ao professor Rafael, certo? Que até agora foram os que deram aula, terão outros maravilhosos professores que estão por vir. O professor Abno de Física é excepcional. E vocês vão ver que o nosso objetivo aqui, de fato, foi ajudar vocês. E que nosso objetivo não era ensinar todas as disciplinas de forma conteudista. Não, a gente ensinou o básico que você precisa saber para conseguir tirar uma nota legal. Se você tem uma bagagem, óbvio que vai melhorar isso, certo? Então, nessa reta final, depois daqui, vocês dão uma relaxada depois do sorteio, dão uma arejada na mente e pensem, poxa, o Enem é importante, mas Enem tem todo ano. Se você estiver preparado, você vai mandar bem no Enem, mas caso você vá ruim, vá mal, não se culpem por isso, certo? Ainda vai ter ali TRI, que pode elevar sua nota, gente. Então é isso, leiam, prestem atenção, não tenham pressa, apesar de você ter um certo tempo de resolver a prova. A primeira prova é tranquila, cuidado com a prova de redação, não fujam ao tema, articulem direitinho os pensamentos, respeitem aquilo que a gente estudou, D1, D2, A1, A2, conclusão, as propostas de intervenção. Eu estou à disposição, gente, de vocês. E basicamente é isso. Agradeço em nome de toda a equipe formada por nós. E qualquer coisa vocês nos falam, que é bem importante. Quero agradecer ao professor Alisson, ao professor Rafael, né, que contribuíram, né, para a realização, né, dessa primeira semana, né, dos Soluções Ambientais, né, os aulões. Se não existissem soluções e não existissem os apoiadores, né, as pessoas que se prontificam para ajudar, talvez não existissem esses aulões, né. Então, assim, é importante a gente frisar, né, a necessidade de redes sociais, né. Eu falo muito sobre globalização, mas, assim, frisar na necessidade da entrega de informações, né, da rapidez da entrega de informações. Então, assim, vamos aprender, né, gente, a utilizar nossas redes sociais a favor tanto de nós, como também das outras pessoas, certo? Através de uma divulgação, através de um comentário, de uma curtida, de um salve num post. Então, isso tudo ajuda os Soluções a crescer cada vez mais, certo? Então, agora, nesse momento, eu vou fazer o seguinte, vamos realizar o sorteio, e quero lembrar que logo mais, às 4h30, dá para assistir a live lá sentadinho no sofá, né, com o lanche. E outra coisa, agora a live é um momento de descontração, né? O momento de a gente ver agora o mais importante, né? A realização de um sonho, e também que nós
tendo fé no esforço, conseguiremos também, né, realizar os nossos sonhos. Estou falando como se eu fosse vocês, certo? Então, assim, é ter fé. Se a gente não acredita em nós mesmos, como é que a gente vai conseguir chegar lá, né? A positividade é a palavra, certo? Nesse Pessoal, momento, pode falar, Alisson. pode terminar, Eric. Desculpa, pode terminar. Não pode falar. Enquanto você fala, eu vou apresentando aqui a plataforma do sorteio. Pessoal, eu utilizei algumas citações ao decorrer das nossas aulas de redação, certo? Queria ter mais tempo para a gente conversar sobre elas, mas esse momento aqui, na verdade, é um momento de democratização do conhecimento, democratização do saber. A gente utiliza a base de Nelson Mandela, onde constitui a educação como uma arma mais poderosa para transformar o mundo. A gente acredita no potencial da educação, acreditamos que os professores são uma classe maravilhosa na sociedade, são da classe trabalhadora que infelizmente não são tão valorizados, tá? Então, se possível, valorizem mais os professores que vocês têm, deem aquele apoio, porque é uma profissão que sofre tantos ataques, certo? E ganha tão pouco. Então, vamos valorizar os professores, vamos valorizar a educação, vamos valorizar toda a sociedade. A partir daqui, a gente quer que vocês saiam com uma mentalidade diferente. O Soluções Ambientais promoveu esse evento visando justamente isso. A gente não quer por exemplo, a gente não pensa unicamente na gente, não tem um egoísmo, eu sei, é o que importa para mim. Não, a gente quer democratizar e vimos que democratizar é tornar acessível a todos. Ninguém aqui pagou, todos que estão aqui estão por querer, estão porque gostam e precisavam desse momento. Então, basicamente é isso. Se algum professor mais quiser dar uma informação, gente, vou dar um spoiler para vocês. Vai ter a professora Regina, professor Abdon e professor Matheus, que são maravilhosos, tá? Então peguem no pé, tirem dúvidas na próxima semana, digam lá, poxa, não entendi. Se vocês não entenderam, não guardem para vocês, porque as disciplinas são importantes. E peguem no pé deles e eles são muito bem requisitados, tá? Vamos lá, pessoal. Obrigado, professor Alisson. Nada, termino aqui minhas palavras. Esse anúncio aqui chatinho, estou tentando tirar porque eu estou aqui apresentando pelo celular, pelo smartphone, e vou falar aqui, ó. Vejam só, nós recebemos exatamente 51 respostas referente aos questionários, aos simulados, certo? Eric, só um minuto. Tava aberto ainda, o link tinha uns 50, então alguém fez durante a aula. Certo, Alguém mas fez assim, durante a aula. a questão não importa a quantidade de acerto, certo? O Não, sim, simulado, ele mas vai ser para... alguém fez durante a aula para ser sorteado, entendeu? Isso é verdade. Então, gente, eu vou fazer o sorteio nesse momento. Coloquei 51, a gente vai considerar, Alisson, porque é a participação que importa, entende? Sim, exatamente. Ele que não se preocupou, a pessoa que não se preocupou no seu nível de aprendizado, mas a pessoa quis participar, entende? Então, assim, isso é Exatamente, muito ótimo. relevante. Então, eu coloquei aqui de 1 a 51, e cada pessoa tem no seu questionário, na sua entrega do simulado, uma numeração. Então, nesse momento, eu vou sortear o número e depois vou apresentar lá no questionário, certo? Vamos lá. Sorteei. Número 3. Aqui, número 3, número sorteado. Se esse anúncio daqui deixar a gente mostrar o número, né? Então, número 3, certo? Vocês veem aqui que foi realizado o sorteio. Agora eu vou lá na plataforma. Deixa eu só voltar aqui. Estou apresentando pelo smartphone. Vamos para as respostas. Deixa eu só ver aqui. 51 a resposta, vocês veem aí. E vamos para o individual, né? Número 3, não é isso? Aí eu tenho aqui... Deixa eu só ver aqui, gente, rapidinho. Maria Elizabeth, ela. Então, gente, espera aí que eu vou colocar aqui a numeração.
Vamos lá. Esse daqui é o primeiro nome, Alisson. Deixa eu só ir aqui em resumo. Certo? Perguntas. Aí você vai ver aqui, eu vou ver aqui o nome das pessoas, certo? Entendi. Vou Foi ver a aleatório, né? pontuação também. Aí aqui eu tenho acesso ao nome da última pessoa, por exemplo, que foi Thaís Paloma, que respondeu. Olha, Thaís. Aí a terceira pessoa, eu ia até colocar o número, mas vocês já conseguem ver aqui, né? A terceira pessoa que respondeu foi a Vitória Camille. Eu acho que é Camille ou Camila, né? Que Camille. tirou 11, né? 11 pontos, certo? Aí agora eu vou lá e ela respondeu, eu consigo ver aqui no meu formulário no computador, certo? Eu vou só conferir aqui o horário. A Vitória Camille, ela respondeu às 10 horas da noite, 19 minutos do dia 15, ou seja, ela respondeu ontem. Deixa eu só dar uma conferida aqui, se foi ela mesmo. Vitória Camille não acredita. Olha aí, ficou feliz. Vitória. Sorteada. Agora, vamos para o último passo, que é o quê? Tem que conferir se Vitória está seguindo, não é isso? Aí vou lá no Instagram. Deixa eu olhar o nome dela no Instagram, viu, Alisson? Rapidinho. O nome é Vicky Kemley, sei lá, nome bem diferente. Vou primeiro no Instagram do Soluções. Vamos lá, seguidores. Deixa eu só voltar aqui, seguidores. Vamos lá. Só lembrar aqui o nome dela, como é? Vicky. Victória. Olha aí, ó. Inquisição. Olha aqui, Vicky eu tô vendo Kemley, ela ela. aqui. Vocês estão vendo já ela aí, né? Pronto, agora eu vou ver se ela tá seguindo. Deixa eu ver se tá liberado o Instagram dela. Deixa eu ver se ela tá seguindo a Organize.lar. Ela tá seguindo, ela foi o primeiro, já apareceu ali. Olha aqui, Organize.lar. Então, Vitória, parabéns, né? Olha, já estou mostrando as fotos do povo aqui, meu Deus. Então, parabéns, né, por você ter sido sorteada nessa atividade maravilhosa de soluções, certo? Semana que vem, no simulado de códigos, né, e também ciências da natureza, a gente vai ter um outro brinde também. E Vitória só é para chamar lá no Zap, certo? Para entregar as informações à nossa patrocinadora da semana. Você acaba de ganhar um caderno, né? Super top e arrasador, viu? Da Organize.lar. E vai ser entregue em sua residência. Tchau, tchau, pessoal. E a live é de 4h30. Isso é um caderno? Isso é um caderno, não são dois? Não, é um caderno. Se for menina, Sim. é de um, se for menina, é de outro, certo? Professor Rafael faz uma pergunta que me convém. Cadê o sorteio dos professores, Eric? Em breve, em breve. Vamos deixar os professores trabalhar primeiro. Soltei só a próxima semana. Tá, tá. Tchau, tchau, pessoal. Até 4h30. Professores, alunos, todo mundo lá prestigiando o Eliseu França. Certo? Tchau, pessoal. Boa sorte. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Fé na missão. Vamos lá. Brasil.